da União trabalha para entregar ao presidente Lula ainda hoje a ação que pode ser apresentada ao Supremo sobre o IOF. O objetivo é contestar a decisão do Congresso que derrubou o decreto presidencial que aumentava o imposto sobre operações financeiras. Em nota, o ministro da AGU, Jorge Messias, destacou que pediu informações ao ministro da Fazenda para embasar os estudos. Fernando Haddad tem dito que, com a queda do decreto, será necessário fazer ajustes. Quando você fala, não, vamos corrigir essas contas, mas vamos chamar a turma da cobertura para pagar o condomínio, aí é um espanto. Aí não é possível. A decisão final será de Lula, que pode entrar com ação no Supremo ou deixar a tarefa para o PSOL, que já protocolou um processo no mesmo sentido. No Planalto, há o entendimento de que o Legislativo não tem o poder de derrubar um decreto presidencial. Os ministros estão alinhados e acreditam que o governo precisa recorrer ao STF. Nos bastidores, os articuladores da base entendem que é preciso deixar claro que houve o que eles chamam de traição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou pela internet, tarde da noite, que colocaria a proposta em votação. Para aliados do governo, isso dificultou a reação contra a derrubada do decreto. Mas a oposição e integrantes do Centrão rebateram as críticas, dizendo que se trata de choro de perdedor. E que, com ou sem aviso, o Congresso não aceitaria o aumento de impostos. O Planalto espera vencer no Supremo, mas enquanto o tribunal não decide, a equipe econômica busca formas de tapar um buraco de 12 bilhões de reais no orçamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem repetido que pode ser necessário cortar despesas. Entre os alvos estão as emendas parlamentares, usadas para obras em redutos eleitorais dos deputados e senadores. Para o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, se isso for adiante, a crise com o Congresso só vai piorar. Quanto mais ele dificulta enviar as emendas para cá, mais o aperto vai ser dado no governo. Outra tentativa para aumentar a arrecadação já está no Congresso. É a medida provisória que prevê o aumento de impostos sobre aplicações financeiras como as letras de crédito. A MP também eleva a tributação sobre as chamadas bets, as apostas esportivas. No entanto, a maioria das mudanças só passa a valer no ano que vem. E o Ministério da Defesa tem pressa. Depois da derrota com o IOF, a base aliada avalia que não há clima político para aprovar a proposta agora. Bandeirantes 75. O imbróglio entre os poderes sobre o aumento do IOF se deve ao mau desempenho de Fernando Haddad. É a opinião do economista e ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, colunista da Rádio Bandeirantes. Na avaliação dele, o ministro da Fazenda não consegue se antecipar às decisões do Congresso. Por isso, agora, o governo federal avalia recorrer ao Supremo contra a derrubada do decreto que trata do imposto sobre operações financeiras. Em entrevista ao canal Livre da Band, Paulo Rabelo de Castro disse que falta a Haddad sensibilidade para fazer a ponte do Legislativo com o presidente Lula. Ele deve estar numa outra profissão, menos aquela de gestor público e de cumprir a finalidade principal de um Ministério da Fazenda de um país cujo governo é cronicamente gastador, que é dizer não, é ser um grande controlador e, inclusive, um orientador daquilo que são as pautas enviadas ao Congresso. E ele está sempre, como a gente costuma dizer, atrás da curva. Ele está sempre atrasado em relação àquilo que o Congresso está pensando. Isso é muito ruim. O ministro é que tem que pautar. Ele teria que ter feito qualquer coisa menos mexer com o IOF. O ex-presidente do BNDES afirma que essa confusão toda está acontecendo porque o executivo quer arrecadar mais para compensar o excesso de gastos. Para Paulo Rabelo de Castro, é preciso economizar nos três poderes, o que significa diminuir as despesas com as emendas parlamentares. A despesa pública continua crescendo o dobro da velocidade do PIB brasileiro. A gente tem que botar na cabeça todo mundo. Reduzir a velocidade do crescimento. Do crescimento. Isso. É proibido falar em corte de despesa, porque isso já aliviaria muito o discurso. A gente fala assim, que onde você cortaria? Em lugar nenhum. Eu quero saber onde eu vou restringir o aumento. Isso.
Quando a gente fizesse uma análise, e pode-se fazer essa análise, muitos já fizeram, têm feito essa análise de que a despesa tem crescido sempre mais do que o que foi antecipado, nesse momento você pode colocar o quê? Um deflator nessa taxa de crescimento. Ainda a respeito do controle fiscal, o economista chama a atenção para os efeitos danosos dos juros a 15% ao ano, com o pretexto de se combater a inflação. Esse remédio atua, então, sobre que parte da economia? Um pedaço da sociedade que é o pedaço que produz. O pedaço produtivo, famílias e empresas. Então, as famílias e empresas, vamos supor que a relevância desse setor governo, por exemplo, Brasília é sensível à taxa de juros? Zero. Imagina. Pelo contrário, é capaz os restaurantes estarem mais cheios, com a taxa de juros mais elevada. Fazemos parte desse clube seleto de pessoas que se enriquecem com a desgraça nacional. A íntegra da entrevista do economista Paulo Rabelo de Castro ao Canal Livre será reapresentada hoje às 11 da noite na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes 7 e 8.